Volvamos a Hechos capítulo 9, Voltemos a Atos capítulo 9 versículo 10 otra vez. e versículo 10 novamente. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. En primer lugar, Ananías era un discípulo. Em primeiro lugar, Ananias era um discípulo. La palabra Ananías significa Dios es misericordioso. A palavra Ananias quer dizer Deus é misericordioso. Es un lindo nombre para un hijo que está por nacer. É um nome muito bonito para um filho que está por nascer. Ananías fue formado por alguien. Ananias foi formado por alguém. Y ahora vamos a ver en qué lo formó. Agora vamos ver em que ele foi formado. Lo primero que hizo su discipulador O primeiro que fez o seu es discipulador hacerlo pasar por la puerta estrecha. foi fazê-lo passar pela porta ¿Qué estreita. cree que es la puerta estrecha? O que crê você que é a porta estreita? Esto es la puerta estrecha. Isso é a porta estreita. Es llegar a ser un discípulo. É chegar a ser um discípulo. Y su discipulador, E o seu discipulador, de paso digo, poco importa lo que se haga en la iglesia, então disse para ele que pouco importa o que se diga na igreja, si no se hacen discípulos. se não se faz discípulo. Es el mandamiento que dio el Señor, Foi o mandamento que o Senhor deu, que se hagan discípulos. que se faça discípulos. No tiene opción. Não há opções. Algunos dicen, no hago discípulos, pero hago otra cosa. Alguns dizem, eu não faço discípulo, mas eu faço outra No hay coisa. opciones. Não há opções. No dio opciones. Não foi dado opções. O es así o no es de ninguna manera. Ou é assim ou não é de maneira nenhuma. Y el discipulador de Ananías E o discipulador de Ananias le habló de lo que es un discípulo. falou para ele o que era um discípulo. También en este versículo, Também nesse versículo, en segundo lugar, em segundo lugar, Ananías fue formado Ananias foi formado en la sensibilidad al mundo del espíritu. na sensibilidade do mundo espiritual. Aquí el Señor le está hablando. Aqui o Senhor está falando. A los discípulos hay que enseñarles este mundo espiritual, Aos discípulos tem que lhes ensinar sobre esse mundo espiritual, donde el cielo y la tierra están ahora unidos. onde o céu e a terra agora estão unidos. Anoche una hermana me trajo una visión Ontem à noite uma irmã me entregou uma visão. y yo dije, gracias Señor, E eu disse, obrigado, Senhor. porque el mundo del espíritu Porque o mundo do Espírito está cerca de esta hermana. está perto dessa irmã. Entonces el discipulador Então o discipulador le enseñó a escuchar la voz de Dios. ensinou a ele que tinha que escutar a voz de Deus. ¿Qué se le enseña a un discípulo? O que se ensina a um discípulo? Le enseñó que el cielo y la tierra ahora están unidos. Ensinou para ele que o céu e a terra agora estão unidos. Y el Señor le habla como cualquiera habla a su compañero. E o Senhor fala como qualquer fala ao seu companheiro. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? El discipulador de Ananías O discipulador de Ananias le enseñó. tinha ensinado para Y él ele. distinguía la voz. E ele fazia distinção da voz. Él no dependía de la oración del discipulador. Ele não dependia da oração do discipulador. Porque el discipulador Porque o discipulador, le enseñó a tener vida propia. porque o discipulador ensinou a ele ter vida própria. Él se autosustentaba con Dios. Ele se autossustentava com Deus. Y no tenía una dependencia total con su discipulador. E não tinha uma dependência total do seu discipulador. El discipulador le dice, tenés que depender de Él. O discipulador lhe disse que tinha que aprender a depender de Deus. Escúchale a Que Él. tinha que aprender a escutar a Ele. ¿Cómo le enseñamos a nuestros discípulos? Como nós ensinamos aos nossos discípulos?
Tenía comunión con Dios con vida propia. Tinha comunhão com Deus com vida própria. Era sensible a las visiones y al oír la voz de Dios. Era sensível às visões e a ouvir a voz de Deus. Y tenía también disponibilidad inmediata. E tinha também disponibilidade imediata. Inmediatamente él dijo, heme aquí, Señor. Imediatamente ele disse, eis-me aqui, Senhor. Su discipulador le enseñó a tener disponibilidad inmediata. O seu discipulador ensinou para ele ter disponibilidade imediata. Entonces Ananías fue formado en la sensibilidad del Espíritu. Então Ananias foi formado na sensibilidade do Espírito. Parte del trabajo de los que discipulan es enseñarle esto al discípulo. Parte do trabalho dos que discipulam é ensinar isso aos seus discípulos. En tercer lugar, Em terceiro lugar, versículo 11. versículo 11. ¿En qué fue formado también Ananías? Em que também foi formado Ananias? Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. El Señor le dijo, O Senhor lhe disse, levántate. levanta-te. Él fue entrenado a recibir órdenes. Ele foi treinado em receber ordens. La vez pasada, Na vez passada, en el salón nuestro, no nosso salão, alguien se olvidó una Biblia. alguém esqueceu uma Bíblia. Entonces yo fui a ver de quién era. Então eu fui ver de quem era. Y dije, este hermano no está leyendo su Biblia. Esse irmão não está lendo a sua Bíblia. Y así que me fijé en el nombre de él. E olhei então, prestei atenção no nome dele. Fulano. Ah, sim, fulano. Y de curioso que soy, E de curioso que eu sou, la empecé a hojear. la eu Biblia. comecei a folhear a Bíblia. A ver qué es lo que él tenía subrayado. Para ver o que ele tinha sublinhado. ¿Y sabe lo que tenía subrayado? E você sabe o que ele tinha sublinhado? Todas las promesas. Todas as promessas. Entonces, después fui a ver si él tenía alguna orden subrayada. Então logo eu fui conferir se ele tinha sublinhado alguma ordem. Ninguna. Nenhuma. Y me pregunté si su discipulador le estaba enseñando a recibir órdenes. E eu me perguntei se será que seu discipulador está ensinando a ele receber ordens? Hay hermanos que solamente quieren recibir promesas. Existem irmãos que só querem receber promessas. El Señor es tu fuerza. O Senhor é tua força. Es tu ayudador. É teu ajudador. Él es el que te alienta. Ele é que te dá Él alento. está contigo. Ele está contigo. Esos son los hermanos que nunca maduran. Esses são os irmãos que nunca maduram. Nunca amadurecem. ¿Cuáles son los que maduran? Quais são os que amadurecem? Son los que obedecen. São os que obedecem. Y comienzan a tener en sus Biblias E começam a ter nas suas Bíblias subrayadas las órdenes. sublinhadas as ordens. Porque ahora comenzó a gustarle las órdenes. Porque agora ele começou a saborear as Y ordens. le empezó a gustar obedecer. E começou a ter prazer em Se obedecer. dio cuenta Ele notou que cuando obedece, que quando obedece, las promesas vienen solas. as promessas começam a vir só. Y los que desobedecen E os que desobedecem no hacen la voluntad de Dios, não fazem a vontade ni de Deus. tampoco las promesas vienen. E também as promessas não vêm a eles. Su discipulador le enseñó a obedecer.
Seu discipulador te ensinou a obedecer? Él es la señal del gobierno de Dios sobre él. Isto é sinal do governo de Deus sobre ele. Que Jesucristo es el dueño y Señor de sus vidas. Que Jesus é o Senhor e o dono das suas Que vidas. cambió de reino. Que ele mudou de reino. Que antes hacía lo que quería. Que antes ele fazia o que Pero queria. ahora hace la voluntad de Dios. Mas agora ele faz a vontade Y de Deus. disfruta de la voluntad de E Dios. tem prazer na vontade de Deus. Cambió de reino. Mudou de reino. Ananías era un hombre que le gustaba obedecer. Ananias era um homem que gostava de obedecer. Estaba bajo el señorío de Cristo. Estava debaixo do senhorio de Cristo. Pero estaba bajo una guía mayor ahora. Mas estava ainda debaixo de uma guia maior ainda. Ahora el Señor lo estaba mandando, Agora o Senhor estava mandando. no hacia adentro de la iglesia, Não para dentro de uma igreja. no para que hable algunas palabras a los hermanos. Não para que falasse algumas palavras aos irmãos. Ahora él está bajo una guía mayor. Agora ele estava debaixo de uma direção Lo está maior. mandando fuera de la iglesia. O está mandando para fora da igreja. Y el Señor le dio algunas explicaciones. E o Senhor deu a ele algumas explicações. Pero su discipulador lo formó para que oyera la voz de Dios. Mas o seu discipulador o tinha formado para que escutara a voz de Deus. Y en el pasaje que leímos, E na passagem que nós lemos, otra vez versículo 11. outra vez, versículo 11. E então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. El Señor le da la dirección de la casa. O Senhor dá o endereço da casa. Esta dirección, según los historiadores, existe hoy. Esse endereço, conforme os historiadores, existe ainda hoje. Está en la misma dirección que dijo Dios aquí. Está no mesmo endereço que Deus disse aqui. Cuando uno es guiado por el Espíritu fuera de la iglesia, Quando alguém é guiado pelo Espírito para fora da igreja, va a tener órdenes concretas, vai ter ordens concretas, definidas, definidas, dirección clara, endereços claros, dirección concreta de la casa. endereço completo da casa. Y dice, y busca a uno. E busca, e disse ainda, busque a Su discipulador seu discipulador, le enseñó ensinou a ele el valor que tiene uno. o valor que tem Ah, si no son 5.000 yo no voy. Ah, se não são 5.000, eu não vou. Pero su discipulador Porém, o seu discipulador tiene que haberle enseñado. tem que ter lhe ensinado ¿Cuánto vale uno? quanto vale Uno que mostró interés que mostrou interesse en aquella ciudad, naquela cidade, pero queda a tantos kilómetros. mas fica a tantos quilômetros. Tantos kilómetros por uno. Tantos quilômetros por Oh, ¿cuánto vale uno? Oh, quanto vale Y Dios está usando en lo que fue formado Ananías. Deus está usando o que Ananias foi formado. El valor que tiene uno. O valor que tem Por favor, no dejes a uno. Por favor, não deixe Mostró a algo de interés. Mostrou algum interesse. Uno. ¿Cuánto que vale uno para el Señor? Quanto que vale para o Senhor? No era un gran evento. Não era um grande evento. Era uno. Era No tenía idea quién era ese uno. Não tinha ideia de quem era esse Pero él fue formado en esto. Mas ele tinha sido formado nisso. Tenemos que formar a la gente para la batalla. Temos que formar as pessoas para a Y batalha. para ganar a uno. E para ganhar a ¿Cuánto vale uno? Quanto vale Para Dios. para Deus? Hay más gozo en el cielo
há mais gozo no céu por un pecador que se arrepiente por um pecador que se arrepende que por 99 justos que no precisan de arrepentimiento. que por 99 justos que não precisam de ¿Cuánto arrependimento. vale uno? Quanto vale um? La semana pasada murió uno de nuestros líderes Na semana passada morreu um dos nossos líderes, que tenía su hijo apartado. que tinha o seu filho distanciado. Y luego del velorio, E logo depois do velório, el hijo quiso hablar con uno de nosotros o filho quis falar com um de nós. y dijo, yo quiero volver a Dios. E disse, eu quero voltar para Deus. No estoy afectado por la muerte de mi papá para No. que haga esta resolución. Eu não estou afetado com a morte do meu pai para tomar essa decisão. Me doy cuenta que estoy apartado del Señor. Eu notei que eu estou distanciado do Senhor. Y yo digo, fue necesario que muriese uno E eu digo, foi necessário que morresse um para que fuese salvado otro. para que o outro fosse salvo. Si el grano de trigo no cae y muere, Se o grão de trigo não cai na terra e morre, no lleva fruto. não produz fruto. El valor de uno. O valor de um. Por favor, dale valor a uno. Por favor, dê valor a um. Quizás ese uno sea como Pablo. Talvez esse um seja como Paulo. Pero Dios, que sabe el futuro, Porém, Deus que sabe o futuro, no te dice No te qué es dice. lo que va a hacer esa persona. o que é que essa pessoa vai fazer? Solamente te dice, anda y hablale de mí. Somente diz para você, anda e fale para ele. Y el discipulador lo formó a Ananías en escuchar a Dios y conocer el valor de uno. E o discipulador tinha formado Ananias em conhecer a Deus e saber o valor de um. También Ananías fue formado en reconocer su fragilidad. Também Ananias foi formado em reconhecer a sua fraqueza, a sua debilidade. Miren el versículo 13 y 14. Olhemos o versículo 13 e 14. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Él reconoce allí Ele reconhece ali su fragilidad. sua fraqueza. Pero él no le dijo esto a la iglesia. Mas ele não disse isso para a Se lo igreja. dijo a Dios. Ele disse isso para Deus. La fragilidad es bueno reconocerla delante de Dios. As nossas fraquezas é bom que nós a reconheçamos. Es diante parte de Deus. nuestra confesión a Él. É parte da nossa confissão a Señor, Ele. tengo miedo. Senhor, eu tenho medo. Tengo miedo de ese hombre. Senhor, eu estou com medo desse Este homem. hombre perseguía a la iglesia. Esse homem perseguia a Y igreja. si me mata, E se ele me mata? Él reconoce su fragilidad. Ele reconhece a sua fraqueza. Pero qué bueno es reconocer la fragilidad Que bom que é reconhecer a fraqueza delante de Dios. adiante de Deus. Lo hizo correctamente. Ele o fez corretamente. Él tenía algunas debilidades, Ele tinha algumas pero fraquezas. las reconoce delante de Dios. Porém, ele as reconhece diante de Deus. Versículo 17. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananías fue, Ananias foi, hombre de acción. homem de ação. Fue. Foi. Fue bajo una militancia agresiva. Foi debaixo de uma militância agressiva. Llega a la casa de Saulo. Chegou na casa de Saulo. Y el saludo que hizo a Saulo E a saudação que fez a Saulo no fue un saludo así nomás. não foi uma saudação assim simples. Fue un saludo interesante. Foi uma saudação interessante. Cuando Saulo sale a Cuando- recibirlo, Quando Saulo sai para recebê-lo, le impone las manos. ele impõe as mãos. Este fue un saludo carismático.
Esse foi uma saudação carismática. Él había sido entrenado en los carismas Ele tinha sido treinado nos y, carismas, nos dons. conocía el valor de la imposición de manos. E sabia o valor da imposição de Qué mãos. importante es la imposición de manos. Que importante que é a imposição de mãos. Había sido entrenado en esto también. Ele tinha sido treinado nisso El também. valor que tiene la imposición de O manos. valor que tem a imposição de mãos. Porque en la imposición de manos Porque na imposição de hay una mãos transferencia de espíritu. há uma transferência de Algo espírito. ocurre cuando uno le impone las manos a alguien. Alguma coisa acontece quando alguém coloca a mão No es sobre una alguém. actitud cariñosa tan solamente. Não é somente uma atitude carinhosa. No, es una manifestación del Espíritu. Não, é uma manifestação do Cada vez que Espírito. impongas las manos a alguien, hay una transferencia de Espíritu. Cada vez que se impõe as mãos sobre alguém, se transfere Espírito. Y empezó a operar dones, E começou a operar dons. porque él no conocía lo que iba a pasar con este Saulo. Ele não sabia o que ia acontecer com Saulo. Y le viene revelación. E vem revelações. A mí me manda el Señor que se encontró contigo en camino a Damasco. A mim me mandou o Senhor, aquele que apareceu para você no caminho de Y Damasco. este es el don de ciencia. E esse é o dom de ciência. Y aparece la profecía, E aparece a profecia. porque inmediatamente le dice, hermano Saulo, E logo ele diz, irmão Saulo, está profetizando. está profetizando. Y luego va a aparecer el don de sanidad. E logo vai aparecer o dom de cura. El Señor me manda para que sea sano O Senhor me manda para que sejas curado. y para que recibas el Espíritu Santo. E para que recebas o poder do Espírito Santo. Sabía ministrar el Espíritu Santo. Sabia ministrar o batismo do Espírito Santo. Ananías no era apóstol, Ananias não era apóstolo. no era pastor, Não era pastor. no era profeta, Não era era un profeta. discípulo Era um discípulo formado. formado. Pero el que lo formó Porém, o que o formou le enseñó estas cosas. ensinou para ele essas coisas. Nosotros nos encontramos ante una situación poco común, Nós nos encontramos adiante de uma situação pouco comum. porque ahora él, ¿cuántas cosas que sabía? Porque agora ele, quantas coisas que sabia. Él sabía sobre dones espirituales, Ele sabia sobre dons espirituais. él sabía sobre cómo obedecer, Ele sabia como obedecer. él conocía el Evangelio del Reino. Ele conhecia o evangelho do reino. Su discipulador le había enseñado estas cosas. O seu discipulador tinha ensinado a ele essas coisas. Él también le enseñó sobre lo que es la puerta estrecha. Também ensinou para ele o que era a porta estreita. Jesucristo es el Señor Que Jesus Cristo é o Senhor. y también ahora le habla del bautismo. E também agora lhe fala sobre o batismo. El versículo 18. No versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. ¿Cuántas cosas que podía hacer él? Quantas coisas que ele podia fazer. Él no era un pastor. Ele não era um pastor. No dice que era evangelista. Não diz que era evangelista. Simplemente un discípulo Simplesmente era um discípulo formado. formado. ¿Cuántas cosas que hizo? Quantas coisas ele fez. Versículo 19. Versículo 19. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. ¿Qué hace Ananías con Saulo? O que faz Ananias com Saulo? Ya está sano, Já está sano. ya está sano. bautizado, Já está batizado. ya está lleno del Espíritu. Já está cheio do Espírito. Lo que hace Ananías con Saulo O que faz Ananias com Saulo es relacionarlo con los discípulos que estaban en Damasco. é colocá-lo em relação com os discípulos que já haviam em Por Damasco. favor, Por favor, que los discípulos que tengas que os discípulos que você tem tengan amigos que sean discípulos. tenham amigos que sejam discípulos. Que tengan otros conocidos, Que tenham outros conhecidos, pero que los amigos íntimos mas que os amigos íntimos sean discípulos. sejam discípulos. Que sean influidos por otro como él
que seja influenciado por outros como ele foi. Lo puso junto con otros igual que él. E colocou ele junto com outros que eram iguais a ele. Qué importante que los discípulos se relacionen Que importante é que os discípulos se relacionem. para que no estuviese solo. Para que não estivessem sós. Lo relacionó con los discípulos. Os colocou em relação com Que tus outros discípulos tengan amigos discípulos. Que os teus discípulos tenham amigos discípulos. Especialmente en la primera etapa. Principalmente na primeira etapa. Nosotros discipulamos hijos. Nós discipulamos filhos. También nuestros hijos es muy importante con quién se juntan ellos. Também aos nossos filhos é muito importante saber com quem eles se juntam. Van a ser influidos. Eles vão ser influenciados. Que puedan juntarse también con otros hijos discípulos. Que possam também se juntar com outros filhos que sejam discípulos. Y ahí estaba Ananías con Saulo. E aí estava Ananias com Saulo. No dice qué cosa le enseñó a Saulo, Não diz que coisas ensinou a Saulo. pero sí sé que algunas cosas ocurrieron. Sim, sei que algumas coisas aconteceram. Porque miren lo que dice el versículo 20. Porém, então, olha o que diz o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Mi versión dice, enseguida predicaba a Cristo. Na minha versão diz, e em seguida pregava a Cristo. Inmediatamente. Imediatamente. No tuvo que pasar un proceso, Não teve que passar por um processo, ni alguna enseñanza. nem um ensinamento. Saulo hizo exactamente lo que Ananías hizo con él. Saulo fez exatamente o que Ananias tinha feito com ele. Y entraba abruptamente en las casas, Entrava repentinamente, repentinamente nas casas, así como entró Ananías. assim como entrou Ananias. Y Pablo también repentinamente hablaba en las sinagogas. E Paulo também repentinamente já falava nas sinagogas. Quería mostrarles un discípulo que se llamaba Ananías Queria mostrar-lhes um discípulo que se chamava y Ananias. analizar la calidad de hermano que era. E analisar a qualidade de irmão que ele era. Al hacer esto estamos analizando a su discipulador. Ao fazer isso, estamos analisando ao seu discipulador. ¿En qué fue formado? Em que ele foi formado. Todas las cosas que él fue formado. Todas as coisas nas quais foi formado. Hago un repaso. Faça uma revisão. Ananías era discípulo. Ananias era discípulo. En segundo lugar, fue formado en la sensibilidad al mundo del espíritu. Em segundo lugar, foi formado na sensibilidade ao mundo En espiritual. tercer lugar, fue entrenado para recibir órdenes. Em terceiro lugar, foi treinado para receber En ordens. cuarto lugar, se desarrolló en la obra con sencillez, Em quarto lugar, desenvolveu a obra com simplicidade. porque él reconoció el valor de uno. Porque ele reconhecia o valor de um. Tuvo que ir a la dirección de una casa. Teve que ir no endereço de uma casa. En quinto lugar, Em quinto lugar, no ocultó su fragilidad, não ocultou a sua fraqueza. pero la conversó con Dios. Porém, ele a conversou com Deus. En sexto lugar, Em sexto lugar, fue un hombre de acción. foi um homem de ação. Obedeció y fue. Obedeceu e foi. Séptimo lugar, se movía con naturalidad en los carismas. Em sétimo lugar, se movimentava com sensibilidade nos carismas, nos dons. Todo esto ocurrió en una casa, E tudo isso aconteceu numa casa, no en un templo. não num templo. Carismas en una casa Dons, carismas numa casa y con una persona. e com uma pessoa. Él sabía, se desenvolvía con sencillez. Ele se desenvolvia com Y en simplicidade. octavo lugar, Em oitavo lugar, sabía guiar a las personas en los fundamentos. sabia guiar as pessoas aos fundamentos. Le dijo hermano Saulo, Disse para ele, irmão Saulo, título honorífico, título honorífico. bautismo en agua y en el Espíritu. Batismo nas águas e no Espírito. Y lo integró al cuerpo de Cristo. E o integrou ao corpo de Y Cristo. lo relacionó con otros como él.
e o colocou em relação com outros assim como ele, que eran discípulos. que eram discípulos. Después de que Pablo recupera la vista, Depois que Paulo recupera a visão, al primero que ve ao primeiro que vê fue a Ananías. foi Ananias. Y de esta manera E desta maneira puso en funcionamiento colocou em funcionamento a alguien alguém que fue mayor que él. que foi maior que ele. Fue el gran apóstol Pablo. Foi o grande apóstolo Paulo. Nos ponemos de pie. Ponhamos-nos de pé. Te adoramos. Aleluia. Te bendecimos. Te glorificamos. Decimos amén a tu palabra. Amém. Dizemos amém à palavra do Senhor. Decimos amén a tu enseñanza. Dizemos amém ao teu ensinamento. Queremos todo esto. Queremos tudo isto. A muchos que prediquemos, Há muitos que preguemos. va a haber muchos Pablos. Vão haver muitos Paulos. Aleluya. Aleluia. Amém, Senhor. Gracias por enseñarnos el valor de uno. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o valor de um. Gloria a Dios. Glórias a Ti, Senhor. Gloria a Dios. Glória a Ti, Senhor. Gloria a ti. Aleluia, Senhor. Gracias, Señor, Obrigado, Senhor, por este entrenamiento. por esse En treinamento. el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén.